Olá, eu sou Jorge Fernandes, este é o ciclo 4 do curso de Introdução à Estrutura do Judiciário usando Ciência de Dados. No vídeo anterior nós vimos o nosso segundo dataset, nós preparamos o nosso segundo dataset a partir do agrupamento de vários registros referentes a cada um dos órgãos julgadores do Judiciário, somando os valores dos indicadores IND 1, IND 2 e IND 3 referentes a cada órgão, agrupando. Estamos tratando esses indicadores como indicadores de fluxo. E nesse vídeo a gente vai abordar estatísticas descritivas básicas aplicadas a estes indicadores. Medidas como moda, média, desvio padrão, mediana, quantiles e quartis são medidas que devem ser conhecidas por qualquer cientista de dados. A gente abordou a moda no ciclo anterior, já que a moda se aplica a variáveis categóricas que a gente explorou no ciclo 3 deste curso. Acreditamos também que a média ponderada, ela seja uma medida conhecida por você e não vamos detalhá-la. Vamos abordar a mediana, quantis, percentis e quartis. E em vídeos posteriores, o desvio padrão. Vamos começar com a mediana. A mediana, ela representa o valor que separa uma lista de valores numéricos em duas listas de mesmo tamanho. Sendo que na primeira dessas listas todos os valores são menores ou iguais à mediana e na outra segunda parte os valores são maiores ou iguais a essa mediana. Por exemplo, veja aí no vídeo a lista S a seguir, que tem 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ela está ordenada para facilitar o trabalho. A mediana é 7 porque ela divide essa lista em duas partes de mesmo tamanho. Ela foi apresentada de forma ordenada apenas para facilitar o entendimento, mas qualquer lista a partir dessa que misture esses mesmos valores da lista S vai ter a mesma mediana. Então vamos ver como é que a gente pode usar o módulo Statistics para calcular a mediana. Então a gente importa estatística, pega uma lista aqui qualquer, por exemplo, 1, 2, 3, essa mesma lista que a gente viu, e calcula a mediana chamando a função median, aplicada ao módulo estatística e passando a lista S. E aí a gente obtém a mediana que tem o valor 7. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos desordenar essa lista, que é S, usando essa função shuffle do módulo random. A gente importa o módulo random, chama o método shuffle, ele desordena a lista, embaralha, né? E aí a gente tem a mediana, e é a mesma mediana exatamente. Então você vai agora interromper o seu vídeo e vai tentar usar os módulos Statistics e Random com uma lista qualquer que você criou, né? E você tem que criar a lista apenas com valores numéricos. Agora vamos para outro conceito, o conceito de quantis, percentis e quartis. Os quantis podem ser percentis, quartis, quintis. O percentil é uma medida análoga à mediana, mas que em vez de segmentar a lista em 50%, você pode atribuir qualquer percentil, 10%, 25%, 50%, 60%, 90%. Então, o percentil 50% é a mediana. Já o percentil 10%, ele separa uma lista de valores numéricos em 10 partes, sendo que, na verdade, ele separa em duas partes. Agora vamos tratar dos quantis, percentis e quartis. Os quantis podem ser percentis, quartis, quintis. E o percentil é uma medida análoga à mediana, mas que indica onde segmentar a lista, não na metade, mas sim em um percentil qualquer que você mostra, ou que você indica. Por exemplo, o percentil 10%, 25%, 50%. Percentil 50% é a mediana, 10% é o valor que separa uma lista de valores numéricos em duas partes, onde 10% dos valores estão na primeira lista e eles são iguais ou abaixo do percentil 10 e 90% dos valores está acima do percentil 10, né, na outra sequência. Em Python, a gente calcula os percentis usando a função quantiles, que a gente usa para segmentar uma lista em N sublistas e informa essa quantiles, ela retorna os percentis que estão na separação de cada sublista. Então, como funciona? Para obter um percentil desejado, você deve fazer o inverso desse percentil e colocar no valor n. Por exemplo, se a gente quer 10%, percentil 10%, então a gente segmenta o inverso de 10%, né, 0,1 é igual a 1 sobre 0,1, que é 10. Então a gente segmenta a lista em 10 partes e pega o primeiro elemento. Se a gente quiser o percentil 20%, vai ser o segundo
segundo elemento é retornado pela função quantilis. E os múltiplos também são calculados se a gente pega 10%. Os quartis estão em número de 3, e aí basta a gente usar o n igual a 4, onde o primeiro, a gente pega, no primeiro valor informado é o quartil 1, que é o percentil 25%, a mediana é o segundo valor informado, que é o segundo quartil, e o terceiro quartil é o terceiro valor informado, que é igual ao percentil 75%. Então, a gente usa a mesma função quantilis para cálculo dos quartis. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. A gente tem aqui uma lista qualquer, a mesma lista, e aí agora a gente vai dividir ela em 10 partes. E se a gente dividir em 4, a gente já vai ter também os quartis. Então, aqui está a lista e os percentis, 1,6, que é o 10%, 3,2 é o 20%, o 4 é o 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e o percentil 90%. Todos eles calculados numa única chamada. E nos quartis a gente informa o valor n igual a 4. Então a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Isso funciona da mesma forma com lista ordenada ou desordenada. Agora você vai calcular também e interpretar a função quantilis para calcular percentis e quartis que você deseja. Vamos agora ver as estatísticas básicas de um dataset, né? A gente já viu as medidas de estatística descritiva básica, e aí um objeto do tipo dataset em pandas responde a uma função describe, que já sintetiza uma série de estatísticas descritivas básicas para cada coluna numérica de um data frame, e a gente pode executar da seguinte forma. Vamos ver agora as estatísticas básicas de um dataset. Sabendo que agora as principais medidas da estatística descritiva são a mediana, os percentis, os quartis, a média. Vamos dar uma olhada agora no que é possível fazer com um objeto do tipo dataset em pandas, já que ele responde a uma função describe, que já sintetiza as estatísticas básicas para cada coluna numérica do data frame na forma de um pequeno sumário de cálculo. Então, a gente invoca a função describe sobre o nosso dataset agora já agrupado por órgão julgador, que a gente montou no ciclo anterior. A gente calcula isso aqui e ele retoma um objeto data frame com índices aqui e registros, né, com contagem de quantos valores tem em cada uma dessas séries, IND1, IND2 e IND3, que são as colunas do nosso data frame. Então aqui tem a quantidade de registros com valores não nulos, temos a média, o desvio padrão, vamos falar sobre desvio padrão depois, o valor mínimo, 0. O valor máximo, 21.317. Um órgão julgador na Justiça Brasileira teve 21.317 casos ingressantes em um mês de junho. Tem um que tem um volume de processo da ordem de 658.140 e de pendências. E de um indicador de saída 63.767. E a gente vê aqui os quartis. O primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Então, a gente vê, por exemplo, que 25% dos registros do dataset tem o indicador 1 com valor 0, pelo menos 25%. Isso não ocorre com o indicador 2 nem com o indicador 3. Aí, depois, no próximo quartil, já tem 59, então isso pula de 0 para 59, e aqui passa de 51 para 1.376, então dá um salto bem grande aqui, a diferença muito grande, e daqui também de 2 para 60, um salto bastante grande, e depois basicamente temos a duplicação aqui. Então tem alguma assimetria na distribuição de frequência que a gente vai explorar mais adiante. E o valor máximo, né? Valores máximos muito grandes aqui também. Então, o que dizem as médias acima sobre os órgãos julgadores? Pare um pouquinho agora e calcule essas médias no seu data frame e a gente continua. Então, você já deve ter feito
o cálculo dessas estatísticas descritivas básicas, obtendo uma estrutura desse tipo com valores de indicadores nessas faixas de valores aqui, se tudo deu certo, né? Bom, o que diz as médias aqui, né? Então, por exemplo, o valor médio de entrada de casos novos foi de 110 no mês de junho de 2022, o valor médio da saída foi 117 e o valor médio do pendente foi 3.289. A mediana a gente já explorou, né? Então tem os percentis 50% estão nessa faixa de valores aqui. No primeiro quartil já tem uma assimetria maior, né? Com uma quantidade muito pequena de entrada e a saída também muito pequena. Já a um quarto dos órgãos tem também um pendente de casos bem pequeno. No terceiro quartil, aí esse valor já aumenta bastante e os valores máximos são bem extremos. Então, isso tem uma imensa assimetria de dados, porque aparentemente os órgãos, alguns estariam extremamente abarrotados de casos e outros com poucos casos no pendente. Então, que afirmações você poderia fazer tentando interpretar esses valores? Uma outra medida que foi apresentada lá no Describe foi o desvio padrão, mas como eu já falei, a gente vai apresentar o desvio padrão em outro momento mais adiante. Então vamos agora fazer algumas medidas aqui, alguns raciocínios, né? Ora, se a gente tem uma média de casos por órgão julgador, de 110 casos ingressantes. Se a gente tem uma média de saída de 117 e nós temos uma média do pendente de 3.289, a gente poderia, por exemplo, tentar fazer uma analogia disso com o fluxo dentro de uma caixa d'água, com entradas, saídas e pendente. Então vamos fazer o seguinte, esse estoque médio de pendente dividido pela saída menos a entrada, daria uma estimativa de tempo para esvaziar esse estoque de casos, em média. E a gente dividindo isso por 12, daria uma quantidade de anos necessários para esvaziar o estoque de casos da Justiça, supondo que temos uma uniformidade, né? Então a gente teria 39 anos, quase 40 anos para esvaziar esse estoque de casos, segundo esses dados que nós temos, né? Que daria equivalente aí a 480 meses. Então a gente tem, como conclusão dessa nossa exploração, que a Justiça tem problemas com a celeridade do processo, que pode se dever a várias razões que não serão aqui exploradas, não é o objetivo deste curso explorar essas razões, né? Mas vamos explorar a questão da assimetria dessa situação dentro da Justiça. Por enquanto é só, no próximo vídeo vamos ver como se distribuem esses valores relativos à celeridade da Justiça, usando já umas outras técnicas de análise e construindo também indicadores que sejam mais amenos da visualização. Obrigado, até mais.